Estamos live, comunidade, para mais uma semana, mais um Papo de Builder, uma satisfação enorme. A gente está aqui recebendo esses feras da Ascen Crypto. Valeu, Guri. Obrigado, Daniel. Satisfação demais por vocês terem Satisfação. aceitado o convite. A gente está aqui podendo trocar essa ideia, né? Falar de jornada, falar de mercado, falar de trading, a gente trazer o panorama de tudo aí, mas claro, a gente sempre gosta, né, de contar as histórias aqui dos builders e como que chegou no passo a passo para ajudar os outros aqui que estão assistindo, a comunidade, para todo mundo poder ter aí essa corrente do bem e a gente poder, né, buildar juntos. Daniel, cara, queria que você contasse aí para a galera um pouco da sua jornada, sua história, né? E como que foi até a fundação aí da Ascen Crypto. Então, eu sou economista e só para agradecer, né, antes de tudo, agradecer o convite ao Imagina. Afonso. Satisfação estar aqui com duas feras. Enfim, eu sou economista, né? Eu comecei a minha jornada começar a aprender sobre criptoativos pela forma errada. Eu na faculdade, Pirâmide. e eu na época da faculdade, eu era levemente arrogante, pra não dizer demais. E aí, muita gente falando sobre Bitcoin. Aí na minha arrogância, cara, eu vou estudar isso aqui e eu sou muito bom, eu vou desmascarar. Quando eu peguei pra estudar, eu me apaixonei tanto que eu só fui quebrando a cara cada vez mais. Eu tinha um plano de vida já, eu sou bem metódico, bem metódico. Eu já tinha Uhum. meu plano de vida de 5 anos pra frente e era tudo mercado financeiro tradicional. Eu queria ser analista. Quando eu aprendi sobre Bitcoin, entendi a tese, quebrei minha cara e até me ajudou a ser humilde, eu mudei a minha perspectiva de vida inteira e quis trabalhar para sempre, né? Uhum. Com Bitcoin e criptoativos. E aí, a partir disso, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na faculdade sobre Bitcoin. Fui puxado para trabalhar no mercado cripto ainda na faculdade, só que eu entrei na parte mais degen. Eu fazia Uhum. tokenomics, eu fazia a quantificação para os devs de memecoin, principalmente, né? Até tokenomics de NFT, umas proxies assim. Comecei aí, a partir disso, eu vi que não era o que eu queria, eu sempre fui mais técnico, mais analítico. Eu queria montar um research. Tentei montar um research de escopo global, mas sozinho eu não consegui. Persisti por um ano. Uhum. Pivotei e virou a Sem Cripto. E na Sem Cripto foi basicamente voltado para a educação. Já tem mais ou menos 2 anos. Educação e depois entrou o produto de consultoria. Agora a gente tem a parte de investimento, enfim. Entrou o André há alguns meses e resumidamente essa é a história. Bom demais, cara. É isso aí. A jornada do Builder é cheia de altos e baixos, Com né? certeza. Muitas pessoas entraram em cripto da maneira errada, mas o importante é que ficaram pelos motivos corretos, né? A gente, Exatamente. você como economista sabe muito bem dos incentivos, né? E com os incentivos alinhados a gente chega aí no caminho correto. E você, meu guri, conta pra galera um pouco da sua jornada, né? A gente já se conhece de outros carnavais, mas conta aqui para a comunidade aí um pouco da sua jornada e como você acabou, né, chegando aqui em cripto e estando aí junto na Ascen Crypto. Tentar resumir, né? Senão eu falo demais. Eu sempre trabalhei com comercial, né? Com vendas. E eu falo assim, às vezes as pessoas têm vergonha de falar de trabalhou, eu sou vendedor e tal. Mas não, vendedor é essencial para qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Você, ao mesmo tempo, quando você cumprimenta alguém, você já está fazendo uma venda, você já está se vendendo daquele jeito, né? Então, venda é tudo, né? E eu
comecei com isso porque eu me lembro que porque meu pai era empresário, né? E uma vez eu queria convencer ele de alguma coisa e quando eu era pequeno ele falou: "Você vai ser um bom vendedor". E aí eu pensei nisso Uhum. e comecei com vendas. Teve um momento ali pré-pandemia, né? Que eu pensei, tava nessa onda de investir até antes da pandemia e aí eu tava cansado de trabalhar não no comercial, mas com o que eu trabalhava na época, e aí eu queria fazer uma coisa nova. E aí eu comecei a pesquisar e etc. E tinha um amigo meu que estava trabalhando numa empresa de, de investimento, e aí eu comecei, fui lá, fiz a entrevista, etc e tal. Eu falei, olha, eu não entendo de investimento, porém eu aprendo rápido, pode me dar a apostila, o que for, eu aprendo. E eu fui lá e comecei a já de cara me dar muito bem, vender, etc. Porém, o mercado tradicional nunca me, mesmo vendendo aquele produto, nunca me interessou muito. E aí, quando a gente entrou no mercado cripto, nessa empresa, e começou a ter produtos, serviços de cripto, eu falei, nossa, que negócio legal. E aí eu comecei a. Na realidade, foi até antes deles oferecerem, eu já estava dizendo que era legal, já estava mandando mensagem para o meu CEO, falando, mano, a gente tem que vender isso aqui, cara. A gente tem que Uhum. ter isso aqui no nosso portfólio de investimentos, etc. E aí, quando ele seguiu um pouco no meu conselho, etc., e a gente incluiu depois, quando começou mais forte isso de cripto, a gente incluiu mais ainda. E aí eu entrei de cabeça, né? E comecei a estudar igual um louco. E quando vê, eu não queria mais vender nada que não fosse cripto. Se Eu me lembro apaixonou. eu me lembro de um dia que tinha um lançamento, né, na empresa que era sobre mercado tradicional e eu, um dia antes, chamei assim umas 50 pessoas, marcando o horário para o outro dia. Olha, a gente pode conversar amanhã a tal hora, eu tenho tal horário livre, para não falar com ninguém do lançamento do mercado tradicional. E aí, pum, comecei a ligar e falar ali. E no lançamento do mercado tradicional, eu acabei vendendo só cripto. E eu também comecei a escrever sobre cripto todos os dias, fazendo relatórios, etc. E fazendo esses relatórios para ajudar os outros vendedores a vender sobre cripto. Relatórios de cripto focados mais em macro e geopolítica, que estava influenciando naquele dia para ajudar os outros vendedores também. Aí chegou um momento em que falaram a área de análise de cripto ali que a gente tinha, me chamou para ser analista júnior. De analista júnior, em questão de um ano, eu virei head de análise lá. Então, para resumir, e não sendo tão resumido assim, essa foi aí também a minha trajetória. E acabei tendo a experiência vasta de ter aí mais de 500 carteiras aí que eu administrei juntamente com os outros analistas que trabalhavam comigo, os outros analistas que trabalhavam comigo, e mais de aí 60 milhões de reais em criptomoedas. Isso é uma bela trajetória e, pô, eu acho que vendas tinha que ser ensinado na escola, né? Porque a gente aprende Verdade. tanta, né, cara, coisa ali que você não vai usar, né? Quem usa fórmula de Bhaskara? Eu acho que o único objetivo de fórmula de Bhaskara é você, quando tiver um filho, ensinar a fórmula de Bhaskara pro seu filho. É um ciclo sem fim. Então, Só, assim, Afonso, desculpa, mas, claro. pô, vendas e ainda por cima, eu acho que, além disso, eu acho que deveria ser ensinado na escola mercado financeiro, né? Educação Então, financeira, com certeza, cara. exato, exato. Porque Tinha que a gente ter. pensa filosofia, a gente artes e etc.
só que não tem educação financeira nenhuma. Então, as pessoas no Brasil não têm base financeira nenhuma, e tem que se virar. Hoje em dia é muito mais fácil que a gente tem muito acesso, né? Mas a pessoa tem que ter o interesse nisso. Tem que ter, exatamente. Eu mesmo comecei a educação financeira quando eu estava fazendo mestrado, ou seja, já depois da faculdade, quando eu comecei ali realmente a ganhar um pouco melhor, que eu fui me educar e pensar, cara, onde que eu vou investir? Ou seja, depois de 20 e tantos anos, que eu fui começar a ter, realmente tinha que ter nas escolas. Mas o Dani aqui, que é o nosso economista, vai falar para a gente, né? Qual que foi o momento assim que você viu que o Bitcoin is the answer, né? E que você realmente moldou isso na sua vida e no trabalho aí de vocês. Então, como eu cheguei a comentar, eu comecei a estudar Bitcoin na faculdade de economia, né? E uma área que eu sou apaixonado por economia em si, mas tem uma área especificamente que eu gosto muito, que é a economia monetária. Para mim, a economia monetária é a que melhor explica o funcionamento, inclusive moral, da nossa civilização, da humanidade, inclusive geracional, enfim. A economia monetária, assim, você começa a estudar, você vê vários detalhes, e era a área que eu me aprofundava, eu comecei a entender várias questões distoantes da manipulação da moeda, taxa de juros, enfim, de forma direta ou indireta. E aí eu vi que tinha muita coisa errada, né? A, a quebra, por exemplo, até 71 tinha a conversibilidade do dólar com ouro, e isso mantinha a economia em certo patamar de estabilidade de produtividade e crescimento econômico. Depois da quebra, ali com o choque de Nixon, e virou a moeda fiat de fato, que não tem um lastro. Tem, assim, basicamente o lastro é no governo. Então, É a confiança nos na governantes, né? confiança. E eles têm o monopólio da força, né? Enfim, eles conseguem prejudicar e manipular uma sociedade inteira, a economia global, tudo a partir da moeda. E hoje em dia, aliás, antigamente não tinha nenhuma alternativa para isso. Nem mesmo o ouro consegue ser uma alternativa, porque até o ouro ele é difícil de ser auditável, ele tem certo controle também governamental. O próprio choque de Nixon, que quebrou o tratado lá de Bretton Woods, que tinha a conversibilidade do dólar com ouro, mostrou que o ouro também não tinha essa capacidade. E apareceu o Bitcoin como uma alternativa, e hoje em dia é a única, pelo menos até agora. E eu vi que o Bitcoin tem propriedades melhores que o ouro, ele consegue ser auditável e não precisa de confiança em terceiros. Don't trust, verify, né? Então, foi meio que um clique. Eu vi que muita coisa do que eu vi que estava errada através da economia monetária, na nossa economia, eu vi que uma possibilidade de mudar tudo, inclusive em termos morais, porque ninguém fala sobre isso, porque a moeda, como eu disse, é capaz de até programar uma geração, o comportamento de uma geração, em termos de moralidade, de comportamento. Enfim, o Bitcoin ele consegue ser a única alternativa e ele é melhor do que o ouro. E na minha percepção, vai mudar ainda a nossa sociedade como um todo, só que tem que passar pelo crivo do tempo, né? Que a variável tempo é importantíssima. Ou seja, o Bitcoin é muito novo, mas quando ele passar pelo teste do tempo de fato e ser percebido como tal por todos os agentes econômicos, aí a mudança vai ocorrer de fato. Ainda estamos no começo. Ainda estamos no começo e fica aqui nessa linha que o Daniel falou, né, de ética, moral, governo, fica aqui uma sugestão de leitura aí para a galera, Desestatização do Dinheiro, do Perfeito. Hayek, Hayek, foi um dos primeiros, pô, é eu assim, fiz um artigo sobre isso, abre a cabeça, inclusive. pá,
Boa, manda aqui depois O pra galera na artigo foi comunidade. justamente o Bitcoin sendo a materialização do conceito, né, de desestatização do dinheiro do Hayek. É o modelo Boa. perfeito. E é muito legal que ele escreveu isso na década de 70, né? E Setenta e como que seis eu acho. é isso aí, como isso foi sendo, né, melhorado até aqui. O Satoshi Nakamoto ele não criou o Bitcoin do nada, né? Ele foi pegando várias partes, inclusive éticas, filosóficas, morais, Sim, criptografia, para chegar aqui. E o Satoshi nos uniu, né? A gente não estaria aqui fazendo essa live se não é fosse o Satoshi. verdade. Então foram vários percalços até estarmos aqui. Mas conta pra gente, né, Guri, o Daniel, quais os desafios assim que vocês mais têm sentido, né, em construção, né, da empresa, em empreender aqui em cripto no Brasil, fazendo research, fazendo consultoria? Qual é o maior entrave que vocês têm visto e como que vocês estão superando isso? Eu acho que, assim, na experiência que eu tenho, é justamente muitas vezes mostrar isso para o resto das pessoas, né? Porque às vezes para gente que já estudou um pouco e que já tem esse know-how aí, é fácil a gente enxergar certas coisas. Mas para mostrar para alguém isso às vezes é muito difícil, né? Então é igual a gente às vezes falar com um avô ali e querer explicar ali que Bitcoin ali é melhor que ele guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Uma coisa assim. Então, às vezes a pessoa ah, é, já tive experiências em que o cliente chegou e falou assim, pô, se eu tivesse colocado na Selic, hoje eu tinha mais dinheiro do que o que eu tenho agora e que eu coloquei em Bitcoin. Aí eu falei, beleza, você quer ir para a Selic? Pode ir, mas vamos ver. Não deu tanto tempo ali. O Bitcoin saiu, eu tinha caído de 70 naquela época e foi para 126, que ele bateu o all-time high a última vez. Então, pô, às vezes fazer a pessoa enxergar isso, né, e ver, porque é muito fácil, às vezes, para essas pessoas, elas verem, colocarem o dinheiro e terem essa segurança de, pô, eu vou colocar tantos ali e vai cair R$ 100 por mês para mim. No Bitcoin a gente não vai ter isso. No mercado de renda variável, a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma montanha-russa. Mas é essa montanha-russa que vai fazer o seu capital ter uma alavancagem maior, né? Ter uma simetria maior. Então, eu explico. Você tem que estar disposto a isso para ter o melhor resultado. Se você não está disposto, fica aí como a maioria e fica no ganho médio. Se você não quer ser exceção, você não pode. Você tem que ficar ali no ganho ok de todo mundo. Quando você quer exceção, você tem que aguentar mais do que a maioria. E acho que no mercado cripto isso se traduz mais do que melhor forma, porque é o mercado mais volátil que tem, mas é o mercado que mais entrega. É, Com certeza é isso. Quanto mais risco, mais retorno, maior queda, mas também maior upside, né, João? potencial, né? Exato. Maior ganho potencial. Eu acho que, tipo, até volta de novo naquela questão sobre moeda. Assim, eu diria muito sobre o pensamento do brasileiro hoje em dia, ele tem dois vieses predominantes. Ou um é de extrema segurança, ou um é de extrema associação ao risco. O que eu quero dizer com isso? Ou é um tipo de perfil de pessoa que ela vai querer renda fixa, CDB, não quer nada que tenha o mínimo de risco, e até é uma ilusão monetária, porque muitas vezes o cara ganha a taxa Selic ali, 14, 13, 15% ao ano, só que a inflação, que eu sempre digo que ela é submetrificada, ela nunca é
a quantificação exata, na minha percepção, ela é sempre muito maior. Ou seja, a pessoa na renda fixa, ela perde dinheiro aqui no Brasil e parte das pessoas ou vão estar na renda fixa ou vai ser a galera da aposta da bet do Tigrinho. A minoria, ela vai Aham. querer é, pensar um pouco mais sobre e fazer uma estruturação de mais assertiva, até CDB, título de dívida. Eu jamais botaria título de dívida do governo, mas título de dívida, ações, Bitcoin, stablecoin de dólar, ela não quer pensar muito. Ou ela quer ser extremamente segura, ou quer o ganho rápido. Para mim, existem esses dois perfis. E justamente por conta desse pensamento geracional que a gente tem por conta da moeda, né? Que a gente tem uma história inflacionária. Então, esse entrave é muito grande porque a gente que traz uma seriedade nas nossas análises, a gente não tá aqui para falar de meme coin, nem fazer falsa promessa que vai te dar uma criptomoeda iluminada, a geminha, eu odeio esse termo geminha, inclusive, mas enfim, que vai performar ali 1000x. Isso aí, a gente que traz seriedade vai tentar pegar a minoria que tenta fazer esse processo, ou pelo menos procurar sobre fazer um processo mais difícil, que é o quê? Fazer uma segmentação, fazer uma alocação mais assertiva, procurar estudar. Então eu acho que o desafio maior é justamente a mentalidade do brasileiro, que ele vai querer ou ser totalmente seguro, numa ilusão de segurança, ou ele vai querer ser o bet 1000x, e aí a gente que faz algo sério no mercado tem um entrave nisso. Mas a gente tá aí para quebrar as barreiras, né? É isso aí, tem, né, muito guru do mercado prometendo, putz, aquelas maluquices, vai fazer 1000x e tudo mais. Então, sempre, né, galera, façam a própria pesquisa de vocês, né, não acreditem, né, simplesmente no que os ditos gurus aí dizem. E agora, lembrando que em abril de 26 a gente está em Extreme Fear, né? Com esse momento de mercado, vocês estão mais acumulando ou vocês estão sendo mais defensivos? A gente está acumulando, né? Eu acho que o pensamento é esse, fazer um DCA nesse momento, porque é onde a gente tem a maior oportunidade para um próximo ciclo de alta, né? Então, a gente, inclusive, na assim, tá justamente indo para esse lado, contra a maré, onde muita gente tá indo ali pensando, às vezes, em se desalocar, com medo de fazer qualquer coisa, com medo de fazer uma pool de liquidez, com medo de fazer várias estratégias em que o mercado cripto se dispõe, né? Óbvio que nesse momento eu acho que é um momento onde a gente deve manter um pensamento mais conservador para para aí então depois talvez ir para algo mais arriscado quando for o momento certo, né? Então, acho que isso nesse momento é essencial. Faz uma acumulação conservadora, ah, em poucos e bons tokens, bem pensado, em momentos bem oportunos. O DCA, ele que é o Dollar Cost Average, que é fazer o preço médio, você tem que fazer ele de forma inteligente. Então eu gosto de falar, pô, DCA é legal, mas DCA inteligente é melhor ainda. Então, isso é um grande diferencial aí, e ter esse suporte, né, de quem entende do mercado, de quem faz essas análises, e cada vez o mercado fica mais difícil para a gente. Cada vez o mercado fica mais analítico para todo mundo. Então, se a gente for pegar o ciclo passado, a gente focava muito mais em análise on-chain, etc. Agora a gente tem que focar em o que o Trump está falando, em macro, em geopolítica, em on-chain, e somando-se tudo isso para aí ter um resultado, né?
E dentro dessas camadas tem outras camadas. Então, por exemplo, pô, eu vou analisar macro. Antes importava mais o corte de juros, agora além do corte de juros, tem a liquidez. Além da liquidez, tem mais isso aqui. Não basta só eu cortar e distribuir dinheiro, etc. Tem que ser da forma e na hora correta. E tudo isso faz a diferença para você ter o melhor resultado. Com certeza, e são muitos altos e baixos, né? Tem que, como vocês mesmo falaram aí, explicar bem ali, né, para a comunidade, para o cliente, para o lead, para o prospect, né, que há vários momentos. O cara tem que ter ali um diamond hands também, né? São em momentos de maior incerteza, maior medo que a gente, né, não pode ter a mão de alface e acabar saindo no loss. E eu imagino que todo mundo que está aqui em cripto tem que estar bem informado e tem que entender também que é para o longo prazo, né? Enfim, não dá Sim, para ficar rico da noite para o dia, mas a gente, né, tá ali sempre vendo as maiores oportunidades. Conta aí pra gente, ô Dani, assim, qual que foi aquele trade, né, ou aquele token mais épico, tanto para cima quanto para baixo, né? Pode ser o mais épico ou aquele assim que você, né, se deu mal para deixar aqui, né, não como recomendação de investimento, mas sim como estudos. Dizem que o jeito mais barato de se aprender é com o erro dos outros, né? Então, sim. com o erro e com o acerto dos outros é legal aqui também para a comunidade saber aí o que que você já errou ou acertou aí na hora de fazer um trade. Agora, uma coisa também que eu vou falar antes de falar. Eu vou falar do erro, né? Eu nem lembro tanto dos acertos, Ah. eu lembro mais dos erros. Eu faço questão, eu anoto os meus erros para nunca mais Boa, cometer. Ainda assim, ainda às vezes show. cometo, mas o ser humano ele aprende mais na falha. Então, tentem Uhum, falhar o menos possível, porque ainda mais lidando com dinheiro e fazendo o que eu fiz, por exemplo. Teve uma época assim que eu entrei no mercado cripto lá na faculdade, eu fui me aventurar em fazer operação alavancada. E aí eu montei uhum, lá um operacional que eu tava ganhando uma grana com Bitcoin, fazendo operação de 10, 20x com Bitcoin e Ether. E comecei a ganhar uma grana, aí eu vi, pô, no momento, pelo menos naquela época, Dogecoin tava mais volátil. Aí eu, mano, eu vou fazer uma grana aqui, eu vou botar 50x. Aí comecei a ganhar dinheiro. Aí eu, porra, é um dinheiro muito fácil, eu vou fazer 100x. Aí eu comecei a perder, aí eu perdi tudo. Tudo que eu tava botando pra é, trade, né? No final aham, eu saí, passei uns 5 4 meses de win e em umas 2 semanas eu perdi acho que ou tudo ou quase tudo que eu tinha ganho. E aí a disso, duas coisas, né? Primeiro é que quando você começa a ganhar, você acha que é porque você é bom. Muitas vezes uhum, é só aleatoriedade. Aleatoriedade sempre vai existir, mas se você entende um pouco de métricas, de análise, a aleatoriedade vai ter um menor impacto no seu operacional. A aleatoriedade então sempre vai importar, mas quanto mais você estuda, mais entende sobre o mercado, menos ela vai impactar no seu operacional. Isso em termos probabilísticos, né? Enfim, e disso eu eu vi que o mercado cripto em si, por ele ter esse grande potencial de ganho, ele consegue atrair muita gente que vai ganhar uma grana em operacionais assim, meme coin, acha que sabe, mas na verdade deu pura sorte, não fez análise de nada, deu pura sorte uhum. e aumenta o stake, né? Dobra a aposta e no final perde, aí acha que não, na próxima eu vou ganhar, aumenta a aposta, triplica a aposta, perde, depois perde o dinheiro que não podia, e aí tá lascado, né? Mas enfim, a lição que fica é que você deve sempre, antes de fazer operacionais arriscados assim, estudar e não só análise técnica como fundamento. Uma coisa até que eu ia falar Uhum. anteriormente é que algo que muita gente acha que preço é como se fosse equivalente de valor. O preço é uma ilustração do valor. Valor é diferente de preço.
Por que que a gente, por exemplo, acumula Bitcoin agora? Porque o preço está, sei lá embaixo é X, mas na nossa valoração, na nossa atribuição de valor, eu enxergo o Bitcoin valendo 1 milhão. Então, se ele está a 70 mil, eu quero encher meus bolsos. Então, você ter esse tipo de percepção, esse tipo de análise, macro, sempre estudar um macro e não arriscar tanto, ainda mais se você não sabe, porque a aleatoriedade impacta bastante. Não seja arrogante, o mercado sabe mais que você em 99,99% das vezes. Então, entrar no mercado para quem não está dentro ainda, sempre primeiro estudando bastante. Não seja arrogante e cuidado com a alavancagem. Eu não opero mais alavancado porque uma coisa do mercado cripto boa é que ele é descentralizado. Só que existe um ônus disso que ele é potencialmente mais suscetível à manipulação. Então, você operar alavancado, você corre um risco muito grande que mesmo você estando bem fundamentado, seja prejudicado por grandes baleias que fazem uma manipulação ali e você pode fazer nada. Então, eu acho que é mais ou É, menos isso. E o mercado está cada vez mais institucionalizado. E uhum. acho que uma boa análise para as pessoas perceberem também, eu sei que não é às vezes, na mesma linha que o Daniel falou, talvez, mas é um bom pensamento que me surgiu quando ele estava falando ali, para você entender que o preço e valor são coisas diferentes, para quem está entrando no mercado, é justamente o que pega muitas vezes. É porque eles falam, nossa, se essa moeda está custando 6 centavos e ela bateu US$ 1, eu vou ficar milionário. Uhum. Só que as pessoas não entendem que o preço e o market cap, o que importa é o market cap, né? Se eu for pegar uma Ethereum, se eu for pegar uma XRP, pô, pegar a XRP ali tá dois dólares, não sei quanto tá agora, tá? Mas, por exemplo, tá US$ 2, mas ela tá entre as 5 maiores, tá ali entre as maiores, porque o market cap dela é maior. Então, você tem que analisar milhares de fatores. Então, às vezes as pessoas, pô, se essa moeda bater ali US$ 1, mas quanto é que ela precisa para bater esse valor, né? Porque o market cap, que é ali o valor do mercado que ela precisa, é a porcentagem. Então, se ela tem um market cap de US$ 500 mil, para ela dobrar de valor, eu preciso de mais 500 mil. Qual é essa possibilidade, né? Então, acho que isso é uma análise bem importante para quem está começando. As pessoas veem muito o preço da moeda e não analisam esses outros fatores. Com certeza, e tem que olhar, Guri, né, que o volume também negociado, cada vez ele é muito volátil, ele aumenta bastante. E trazer um dado interessante aqui, hoje, né, a Base bateu aí, está em segundo lugar no volume de trading indexes, né, então o volume na Base tá gigante. E vocês imaginam que volumes em index, né, completamente on-chain, eles tendem a subir ou o mundo vai ficar mais centralizado ou mais descentralizado? Não, Eu vou no descentralizado. na minha percepção, é porque eu vou sempre por um axioma básico. O que é que é mais eficiente economicamente falando? O que é que gera um maior benefício para a maior parte dos agentes econômicos? Ou seja, indivíduos, empresas. O que é que gera mais eficiência? O centralizado ou o descentralizado? Eu não estou nem falando que o centralizado seja ruim. Não é isso. Centralizado tem a questão positiva. Mas o que traz mais benefício em termos gerais, obviamente que tem as questões ruins, é a parte descentralizada. E eu falo isso também por experiência. Não é porque eu estou aqui no vídeo com o pessoal da Base, mas eu sou. O meu operacional de muito tempo é muito na Base, por conta justamente da Boa. eficiência. Existem outras redes, obviamente, bem efetivas no que se propõe a fazer, redes de uso geral, L2, enfim. Mas
em termos de descentralização, se é eficiente, se é mais benéfico para o usuário, seja indivíduo, empresa, se é mais eficiente, a tendência é que exista uma maior percepção dessa eficiência, desse benefício, e essa informação se espalhe, ainda mais na nossa sociedade, que é muito mais fácil se obter informação. Então, esse tipo de percepção de eficiência consegue se alastrar mais fácil do que anteriormente, que não existia a internet, por exemplo. Então, a descentralização, em 90% dos casos, traz mais eficiência. Se traz mais eficiência, é só lógico, é um pensamento, assim, não vou dizer óbvio, que parece arrogância, mas é só você pensar logicamente. Mais eficiente, então a tendência é só aumentar essa demanda em termos descentralizados. Boa, e nesse sentido, né, de eficiência, de descentralização, ô Guri, o Base App, né, ele é um super app, ele é um agregador, tem vários mini apps dentro do Base App, tem inclusive campanha rolando para chamar os amigos, então chamem os amigos para entrar no Base App, tá rolando campanha, né, então aproveitar enquanto tá aqui tendo esse estímulo. E você imagina que nesse sentido, né, de eficiência, super apps como o Base App, que tem autocustódia, que tem já todo dentro dele a DeFi, trade, são um caminho para adoção em massa? Porém, entretudo, contanto, a gente tem uma grande, uma grande, agora, como é que eu posso falar? Uma grande, na nossa bolha, o que que a gente enxerga? Uhum, Na nossa bolha, a gente vê que tem um monte de gente querendo abocanhar isso. uhum. E aí, o que é bom e o que vai ficar e o que não vai ficar, né? Porque é muita coisa. A gente vai num evento, a gente vê, né? Pô, a gente vê a mudança às vezes nos próprios stands quando a gente vai num evento de cripto. Pô, agora é só aplicativo de gateway de pagamento, etc. E vai mudando, né? A gente vai separar o que que é bom e o que que é ruim. Mas, focando nisso que tu perguntou também, quanto mais concorrência, mais a gente tem, melhor vai ser o que sobrar no final. Então a gente vai ficar com o que é bom, né? Que nem a gente ter ali vou dar uma comparação geral aqui. Pô, meio que esse monopólio do iFood, por exemplo, né? Um aplicativo, né? A gente está vendo outros aplicativos, mas assim, sempre tem esse negócio do iFood. É bom a gente ter milhares de plataformas e estudar e ver e ter a confiabilidade. A gente sabe que a Base tá evoluindo e está se fazendo atualizações sempre para melhorar a rapidez junto com o sistema de Ethereum ali e ficar cada vez mais barato. E eu acho que esses aplicativos fazem com que as pessoas aí adotem cada vez mais isso. É isso, e nessa adoção em massa, e é legal ter essa competição saudável, afinal, esse é o capitalismo, né? Com mais competição, melhor o produto, né? Lembrando que na época da Rússia comunista só tinha um fucking carro e ele era uma droga, né? Porque só tinha um, não tinha concorrência, ele era estatal. Então, obviamente, o carro ia ser um lixo, né? Aqui no nosso capitalismo, a gente tem vários produtos competindo entre si para entregar ali algo bem melhor para o usuário final. Então, que bom, né? Que a gente tem várias stablecoins concorrendo, vários apps, várias chains, e quem se beneficia disso no final é o usuário final. Mas a gente tem visto também aí vários hacks, né? A segurança está muito em voga, né? Agora em abril aí teve CapDAO sendo hackeada. Qual que seria Uhum. a dica de segurança número 1 que todo holder precisa seguir? A primeira e mais básica
Operou no DeFi, não opera na wallet que você faz o hold de grandes quantias. Você tem que Boa. ter. Primeiro que é de graça, você não custa nada você ter várias carteiras. Cria várias carteiras, segmenta em diferentes operacionais, obviamente que faz o processo, né, de guardar de forma segura a seed phrase, enfim, mas segmenta as carteiras em operacionais. Carteira de grande quantia não entra em DeFi. Sempre fica só. Carteira de grande quantia é só para basicamente você acumular e jogar ali. Se for para tirar, que seja uma coisa ocasional. Carteira de hold é, não se vincula a protocolo. Então, esse é o mais básico. Se for operar em DeFi, opera de forma segmentada, com pequenas quantias. E se for operar num protocolo que é pouco desconhecido, entra aquilo que a gente acabou de falar de tempo. O protocolo pode ser tecnicamente todos os cientistas do mundo, criptógrafos, enfim, viram que o protocolo novo que saiu é perfeito. Mas tinha um detalhe que nenhum enxergou e era uma falha que todo mundo perdeu o dinheiro que estava ali. Então não vai, mesmo com sede ao pote, vai ter airdrop, não vai, não sei o que. Segmenta pequenas quantias em novos protocolos e sempre não linkar carteira de hold com nenhum protocolo DeFi. Acho que esse é o mais básico e o mais É isso funcional. aí. Tenha, tenha suas bags, né, separadas. Eu também já já sofri scam, já fui liquidado. Então, assim, tem que ter cuidado, né, galera? Nunca ponha todos os ovos, né, na mesma cesta, né? Tem essa gestão aí dos seus ativos. E ainda mais em tempos de hoje que a IA está cada vez melhor para o bem e para o mal, né? Então, os caras vão utilizar a IA para buscar falhas em protocolos e para, né, buscar hackear a galera. A gente vê aí os filhotes do Kim Jong-un lá, cada vez mais espertos e hackeando a galera ao redor do mundo. Então, tem que ficar de olho. Mas, ô Guri, né? IA e blockchain é a grande narrativa de 2026 ou você acha que é só mais um hype que vai passar? A blockchain não é a grande narrativa de 2026, como é a narrativa da próxima, ou dessa década ainda, né? Junto com o IA também, IA mais rapidamente que a blockchain, eh, tal- assim, porque ela é mais fácil de ser usada e compreendida pela maior parte da população, né? Mas a blockchain ela já está sendo introduzida sem muitas pessoas perceberem, elas já usam a blockchain. Então acontece isso, né? E isso eu acho muito importante. E para mim blockchain é tão revolucionário, ou mais na realidade, que o Bitcoin. Então o Bitcoin para mim é algo como que iniciou-se como uma revolução lá em 2008, mas o mundo é outro. O mundo é outro de 3 anos atrás, né? Então ele se iniciou-se com um propósito que hoje já não tem mais o mesmo propósito. Então ficar meio iludido também com a sua proposta, assim, eu sou contra ser muito maximalista dentro do Bitcoin. Gosto dele, não quero dizer nada, não é nada assim que eu não gosto dele, mas também sou contra essa narrativa de tipo, Bitcoin é salvação, Bitcoin é salvação. Não, para mim não é isso, e para mim tem muitas outras coisas que a gente pode normalmente falar muito mais rápido com as pessoas que estão no mundo com cripto, com blockchain, sem falar de Bitcoin, entendeu? Então vai ser muito mais fácil essa adoção, às vezes, se a gente não chegar com essa posição agressiva e extremista de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Isso bota certas pessoas, às vezes,
já com o pé atrás. Pô, o cara vem falar de Bitcoin de novo, pô. Entendeu? Para mim é que nem vem falar, às vezes, um cara que é, pô, de direita, de esquerda, extremista, às vezes vem falar com alguém. Se vai falar com alguém, a pessoa, para mim, extremismo é demais, sempre é demais, para qualquer lado. E para mim, dentro de cripto acontece da mesma maneira. Então, quando eu vou falar com alguém assim, eu não quero chegar dando com os dois pés na porta. Às vezes, de falar de Bitcoin, eu posso falar de stablecoin, né? E aí eu Uhum. posso falar, olha, o que você pode fazer aqui com stablecoin? Você pode ganhar 12% em dólar, cara. Isso aqui você pode sacar a qualquer hora do dia, etc e tal. Você tem, não tem UF, não tem isso, não tem aquilo. Aí a pessoa que não está nem aí para cripto se introduz dentro do mundo de cripto e aí de repente ela já está pesquisando Bitcoin por si própria, sem Uhum. você ter esse discurso maximalista demais, entendeu? Então acho que uma das suas perguntas também era sobre então acho que são as grandes narrativas da próxima década aí, que vão se disseminar pelo mundo, sem as pessoas É isso aí. perceberem. Você joga a iscazinha, né? Vai aos poucos, e ali em cima disso você vai trazendo, vai onboardando a galera. Eu, quando comecei em cripto em 2015 também, eu era mais esse ANCAP que tipo, tudo tá errado, e se a gente não, se não vier tudo para Bitcoin, e a gente vai amadurecendo, né, no mercado, como o Daniel falou ali. No começo a gente vai com muita sede ao pote, a gente acha que nossa verdade é a verdade universal, mas a gente vai aprendendo. Nada melhor para deixar a gente humilde do que o mercado, do que as indas e vindas do mercado, de como que a gente também vai onboardando a galera. O Guri falou aí, né, de como se chegar nas pessoas. Pô, mais de 10 anos que eu trabalho com Bitcoin, eu só conseguia onboardar o meu pai agora com um stablecoin, para ele comprar ali um SDC e poder fazer o stake dele tranquilo, porque é o perfil de risco do meu pai, que tem 60 e tantos anos, é tranquilo, não quer volatilidade, mas gosta de viajar para fora, então vai estar ali em stablecoin, rendendo, e vai usar um cartão cripto lá fora e não vai pagar IOF. Então, ou seja, foram né, uma década para conseguir conversar, e acho que cada pessoa tem um perfil de risco, então é interessante a gente colocar isso na balança também, né? Como o Guri falou, não pode chegar com os dois pés na porta, senão a pessoa vai ficar reativa e não vai querer mais entrar no mercado. Mas chegando aqui para umas perguntas mais fora da caixa aqui, né, Daniel? Assim, qual que seria a previsão mais louca e ousada de vocês aí para o mercado até o final desse ano? Desse ano? Ah, eu acho que em termos de. Porque sempre é difícil fazer previsões, né? É porque É isso aí. economista. Eu sou economista, né? Mas eu também falo mal de economista. Tem até uma piada que quando você pergunta para uma mesa de economistas só uma coisa simples e objetiva, cada um vai dar uma resposta diferente, né? Mas Com enfim. certeza. Eu sou advogado e advogado é tudo. Depende, depende. Depende, Tudo depende, economista depende. também, depende. Mas enfim, eu acho que se for pra ser em termos mais, assim, eu sempre gosto de pensar em termos de probabilidade, né? Nunca em termos exatos quantitativos, mas sempre do que é mais provável ou não. Então, se for mais ou menos nesse escopo, nesses parâmetros, eu diria que o que vai dominar até o final do ano é stablecoin de dólar e tokenização. Porque stablecoin de dólar já foi percebido como realmente eficiente. O que a gente que é mais criptonativo já sabe. A gente também tem ideia da tokenização, mas eu diria que a maioria do pessoal que está dentro do mercado cripto ainda não tem ideia do potencial que é a tokenização. E eu diria que mais agentes institucionais, pessoas do mercado financeiro tradicional, estão enxergando o potencial que é a tokenização, porque você aumentar liquidez, aumentar a eficiência transacional de ativos que
muitas vezes são ilíquidos, ou seja, eles demoram para ser convertidos em moeda. Você fazer isso para ativos, assim, em termos gerais, em termos de economia global, e os agentes institucionais estão percebendo isso, criando operacionais especificamente dentro do mercado cripto para isso. Por exemplo, a Canton Network, ele tem operacional em termos de para agentes institucionais, valor, enfim, a Chainlink para dados que podem ser utilizados para tokenização ou não, CCIP, transação de dados e valor, enfim. A percepção ainda dos criptonativos sobre o potencial da tokenização, eu diria que é muito baixo. Os agentes institucionais que têm mais grana, né, eles já estão entrando com maior afinco nisso. E eu diria então que até o fim do ano, eu não vou dizer em termos assim quantitativos, market cap, enfim, mas eu diria que a adoção aumentaria. A gente está no começo do ano ainda, o primeiro semestre, abril, mas eu diria que a adoção em termos quantitativos ou qualitativos mais que dobraria e vai haver provavelmente algum grande agente institucional entrando mais forte ainda na tokenização. Já existe, né? Mas eu diria num operacional mais específico, seja com chain própria, mesmo a chain sendo ineficiente, mas isso já valida para o pessoal que não está entendendo o potencial disso. Então eu diria que é tokenização, stablecoin em termos gerais, mas mais especificamente tokenização, RWA, né? Boa, é isso aí. A Base, inclusive, está de braços abertos para RWA. A gente está trazendo muito volume on-chain e stablecoins, nem se fala. Mas, o Guri, seguindo nessa linha do André, né? O Guri, seguindo nessa linha do Daniel, né, desse viés educacional, né, de mostrar ali os caminhos a seguir e não exatamente cravar números, porque afinal isso é impossível e seria inclusive até, como eu posso dizer, Arrogância. não é esse caminho, arrogância, né, o caminho que os gurus seguem, e eu vejo isso como um diferencial de vocês. E quais os outros diferenciais, né, que a Ascend tem aqui no mercado cripto, e também como que a galera faz para entrar em contato com vocês e poderem aí seguir com a consultoria e com esses insights educacionais que vocês promovem. Deixa depois o Daniel falar. Eu acho que o maior diferencial é realmente esse ponto que você falou, e que a gente já comentou no começo e ao longo da live, de a gente não tá sempre prometendo números e coisas e A tal, gente mesmo nunca tá, a né, gente prometendo, na verdade. a gente nunca tá, e mesmo a gente quer trabalhar e vai trabalhar com trade no nosso portfólio, não sendo nós, porque a gente não é especialista nisso, então eu gosto sempre de separar. Pô, eu não sou especialista, Daniel não, a gente é mais macro, geo, mais assim, geopolítica, mais holder, mais longo prazo, sabe? Mas tudo isso que a gente falou, então a gente quer isso no nosso portfólio, mas sem prometer esses ganhos, né? Exorbitantes e sempre com o pé no chão. Então, por quê? Porque também evitar a alavancagem é impossível, ainda mais hoje em dia, onde a gente viu essa criação de várias plataformas, onde hoje você faz no DeFi não só mais 20x, 50x, você vai em 500x, né? E isso foi até um problema dentro do mercado cripto nesse ciclo, para mim, porque surgem várias plataformas onde elas limpam o mercado com pessoas que estão ali jogando basicamente um tigrinho com o mercado cripto, né? E isso vai tirando dinheiro, vai tirando de dentro do mercado spot e escoando para lá, porque também essas pessoas que viram que não ia mais ter
esse ganho tão grande quanto no ciclo passado, de 2021, 2020, etc. Então a minha saída vai ser alavancar, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então um grande diferencial é a gente olhar dessa forma, não prometer nenhum número, não tirar esses números. Olha, você vai fazer 5x, 10x, né? Eu acho que isso torna-se às vezes a venda um pouco mais complicada, porque às vezes é muito o que o brasileiro quer, jogar tigrinho, Uhum. mas Aham. ah, também limpa a minha consciência Com certeza. como analista, né? E com a minha empresa, a nossa empresa, a minha do Daniel. É, Com certeza. Diga, Adrião. o que eu ia falar é que, assim, basicamente, o diferencial vem muito da minha trajetória. Eu vi que o caminho mais difícil costuma ser mais significativo, e o caminho que eu escolhi, principalmente que mudou minha vida, porque eu era arrogante e eu era um retardado, foi através da educação. E através da educação, não estou falando nem de cripto agora. Através da educação mudou a minha moralidade, a minha capacidade, a minha perspectiva de vida. Então, o que eu trago para ser cripto tem a ver com a minha história. Eu vou pelo caminho difícil. O caminho difícil é ter como base o sustentáculo ali de educação, de instrução. Eu quero dar o peixe, mas eu quero ensinar, porque eu sei que a educação é capaz de mudar a vidas, né? Então, o diferencial, eu diria, principal é você trazer seriedade, trazer análises sérias, corretas, não prometer, ter falsas promessas. Isso para mim não é nem questão de ser errado, é ser imoral já. Então, é ir pelo caminho difícil, educação, instrução, fazer uma segmentação a partir do perfil para a pessoa entender o que é melhor para ela, o que não é, a partir de vários fatores que envolvem família, contexto, momento, localização, fatores externos, macro, enfim, fazer um operacional difícil, trazer educação sempre que possível de criptoativo, de finanças. Então, eu diria que o maior diferencial é ir pelo caminho mais difícil, ter sempre o operacional voltado para eficiência econômica, para criptoativos, para investimento, mas sempre como sustentáculo ali, educação, porque instruir, educar, tirar essa névoa do mercado cripto é importantíssimo para a gente, não só como empresa, mas eu diria como seres humanos. Eu não sou maximalista, a gente está falando de ser maximalista em Bitcoin, Uhum. mas eu acredito que os criptoativos eles podem mudar de vida, e eu sei que acontece isso porque foi um dos motivos de eu entrar no mercado. Então, ter esse operacional todo em volta de educação, de moral e sempre com o viés, com o escopo também lá no fim de aumento de eficiência econômica para a pessoa. Eu acho que essa é a base principal da Sem Cripto. Boa. Educação muda vidas, o mercado também mudou a vida de todos nós, por isso que estamos aqui nessa resenha super qualificada. Pô, a comunidade valeu demais, né? Tá aqui, pô, na quarta-feira à tarde ouvindo a gente, né? Todo mundo Falando de tirou um economia e tempinho aí, cripto, né? Exatamente, a só os galera tirou um tempinho apaixonados. aí. Exatamente, só quem realmente né, se interessa pelo assunto, e a gente sempre chama a galera da comunidade para convidar aí mais amigos, para trazer mais gente, né? Então depois vão ter vários cortes dessa live, já manda para a galera os cortes, já fica ligado aqui no X da Base, no X da Sem Cripto também, nos perfis pessoais da galera, estão todos aqui também no na chamada para essa live, né? Então sigam aí o André, sigam aí o Daniel. Antes da gente passar para. Oi? Onde a galera pode encontrar a gente, né, Daniel? Claro, Né, claro. Afonso? Daniel, se quiser ali falar, o meu é CryptoGuri, Cripto com Y, Guri com um I só no Instagram, né? Ali no Instagram onde eu sou mais ativo, e o Daniel pode falar o resto também. Se procurar em qualquer rede social Ascen Cripto, vai ter a Ascen,
E acho que só existe eu de Daniel Assen. Se procurar também Daniel Assen em qualquer rede social vai me achar. Mas é basicamente isso. Assen Cripto, Daniel Assen. A gente está Boa. com E vários antes, projetos aí para serem lançados, com novas visões. Eu acho que vai poder ajudar várias frontes diferentes. boa, galera. E antes da gente partir aqui para as considerações finais, uma última pergunta, né? Qual o conselho final aqui que vocês dariam para quem está começando agora na Base, que está começando em DeFi, que está começando no mercado cripto? Quer que eu... Bom, eu gosto muito da prática, né? É, só que isso traz ali, às vezes você perguntou antes ali, pô, perdas e etc, né? Eu sou um cara que, para eu aprender, eu tenho que fazer, não basta eu ficar lendo, né? Só que isso traz muitas perdas, porque você bota sempre no jogo para ver o que vai dar certo e o que se encaixa no seu perfil ou não. E hoje a gente tem muito conteúdo bom, então saber filtrar isso, e tem a gente da Asen para saber conseguir guiar, por exemplo, essas pessoas, né, que estão querendo começar. Então, ter gente que já está no mercado, que já sofreu, como eu, né, e como o Daniel ali muito bem também falou, e como tu também, Afonso, já muito bem falou, perdeu um monte de dinheiro também. Então, eu acho de muita arrogância um cara que é analista chegar para a gente falar que ele, eu acertei, eu só, bababá, eu só, não. A gente errou muito para chegar até aqui, é por isso que a gente Uhum, pode ajudar as pessoas a errar menos, né? uhum. E os erros que te fazem chegar a ter a melhor, a chegar mais perto de uma perfeição. Óbvio que nunca vai chegar, nunca mesmo, mas mais perto de algo, perto de uma perfeição. Boa. É isso aí. E, né, continuar todo mundo sempre mão na massa e coloca o dinheiro ali que você está disposto a perder, né? Nunca vai com a mão cheia, porque a gente já se queimou e quer passar esse conhecimento para frente. E queria Exato. deixar então aqui que vocês pudessem aí lançar as considerações finais de vocês aqui para a comunidade. Bom, posso começar falando então. Para deixar a mensagem final, acho que é o que mais ou menos ficou claro em toda essa conversa. Ainda mais se você é jovem, muitas vezes o jovem tem muita pressa de ganhar rápido. O final é a morte, meu caro. Tenha calma. Você não vá fazer besteira. Ainda mais com dinheiro que você não pode perder. A prática é muito importante. Então, o que eu recomendaria é praticar e estudar. Para mim, nenhum exclui o outro. A teoria é tão importante quanto a prática, porque quando você estuda, você entende até operacionais diferentes para melhorar o que você faz e o que você vier a fazer, que ainda não faz. Então, o que eu queria dizer é que estudar o mercado cripto são muitas áreas, é um mercado gigante, potencial absurdo para quem quer trabalhar na área ou não, ou quer só entrar em operacionais e investimento. Então, se ainda não está dentro, está perdendo tempo. Tenha pelo menos um pouco de pressa em entrar, mas Aham. a mensagem final é basicamente isso. Um mercado que mudou a vida de muitos, está mudando, entender, praticar, utilizar redes eficientes. Existem umas melhores que as outras, com certeza. Não é porque eu tô aqui, mas enfim. E ser assertivo nas decisões também, não ficar remoendo diferentes opções de operacionais, alavancagem, a meme coin, geminha de 1000x. Cara, 99% você vai perder tudo. Então, seja Uhum. comedido, seja consciente, estude, pratique e siga em frente. É, isso Boa.
É que nem eu vou falar para uma pessoa ler um livro de 300 páginas em como nadar e ela nunca nadou. E aí eu soltar ela no mar. Ela vai se afogar, cara. Entendeu? Então, agora se eu colocar às vezes alguém, um professor para estar ali do lado dela, então gente que tem aqui experiência, e hoje graças a Deus a gente tem internet para ali disseminar essa, como a gente está fazendo agora. Então, queria muito agradecer esse espaço que você deu para a gente poder Imagina. espalhar mais um pouco esse conhecimento e disseminar ainda mais a blockchain, Bitcoin, cripto e tudo que a gente já passou. Muito obrigado a Base, muito obrigado a esse espaço hoje aqui. Imagina, as portas estão sempre abertas. A gente também está sempre trocando ideia no Discord. Então fica aqui o meu convite também para Pô, eu vou ter que vocês e voltar a usar todo mundo. Discord, então, que eu gostei. É, cara, Discord tá uma resenha legal. E vou mandar também para vocês aí o convite para o Base App, né, para vocês darem uma testada, trazer o feedback para a gente. A gente tá cada 2 semanas atualizando o Base App, colocando ele cada vez mais para, como a gente falou aqui, chegar na adoção em massa, para a gente trazer o next 1 billion users on-chain. A gente tem que fazer um super app que tenha tudo que a gente falou aqui, né? Autocustódia, Eu queria dar DeFi, só um né? input sobre Segurança. isso, sobre esse. É porque eu Claro. esqueci de falar, acho que na hora passou, mas em termos de adoção do Base App, se ele é funcional ou não. Na minha percepção, é muito funcional um app de tudo, porque isso é economia, é fricção de informação e de tempo. Uhum. Se você tem uma plataforma, seja a Base App ou não, que une várias serviços, produtos, diminui a fricção de percepção de dados e de gasto de Uhum. tempo e de valor mesmo pecuniário, monetário. Se você tem tudo agregado, facilita a vida do usuário, do demandante, aumenta a eficiência econômica, né, em termos gerais. Então, a tendência é só lógica. A tendência é aumentar o nível de adoção não só do aplicativo em si, mas como também Uhum. do mercado cripto como um todo. Ou seja, não é só a empresa que ganha, uma empresa XYZ, é o Uhum. mercado como um todo. É a economia, Com isso. certeza. É o que a gente quer exatamente trazer mais gente para dentro do mercado, educar as pessoas, como a gente está fazendo aqui nessa live, e isso vai levar, invariavelmente, ao valor percebido ser maior e que vai aumentar o preço que a gente quer também, né? A gente está aqui comprado em cripto, a gente vive disso, então a gente quer trazer mais gente aqui para o nosso barco, para a gente, todo mundo remar junto e chegar num objetivo comum. Então, pô, eu só tenho a agradecer vocês aqui por terem aceitado, né, a live, e fica aqui o meu convite, mais uma vez, para vocês entrarem no Discord, para vocês, né, virarem é, pessoas assíduas ali no Base App também, e vamos juntos. E claro, se vocês tiverem também recomendações aí de próximos amigos cripto para a gente trazer aqui para o próximo papo de Builder, também podem Pensar, lançar aí para mim, que vai vou ser uma... avisar. E eu quero lançar Fechou. também logo o convite pro Afonso pra gente fazer um vídeo depois, viu? Vamos fazer Claro, vamos depois demais. de outra Vamos, forma, outro modelo. A gente te perguntando claro. mais e trocando ideia também. Beleza? Para mim Fechou? vai ser uma satisfação, cara. O Guri sabe que eu adoro aqui, né, trazer educação, poder trocar ideia, fazer resenha. Então, contem comigo, seja presencial aqui em São Paulo, seja online. Eu estou aí sempre disponível para trocar ideia com vocês. Obrigadão, gente. Só tenho a Fechou. agradecer. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde Valeu, aí. valeu. Vocês Valeu. também, tudo de bom. Valeu, comunidade.